A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. E hoje vou comentar com vocês a lição de número 5 da classe dos jovens. Então vamos que vamos, porque tem muita coisa boa de Deus para a gente aprender através dessa lição hoje na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós chegamos na lição de número 5 e o tema da lição da classe dos jovens é Vivendo uma Vida Santa. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você no assunto da nossa lição de hoje. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal e passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha e com isso você vai ajudar a gente a chegar mais longe. Aproveita e ativa o sininho também. Se você estiver interessado pelo material da aula de hoje, é muito fácil. É só você deixar aí o seu e-mail, também o seu comentário. Diga quem você é, onde você congrega, vou ter o prazer de conhecer você também. E eu acredito que através desse material você vai ministrar bem na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. E eu creio que com essa lição nós vamos aprender um pouco mais a respeito das duas epístolas que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Hoje nós chegamos na lição de número 5. E é muito importante que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, apresente aos seus alunos o texto bíblico da lição. Esse texto é muito importante para o norte do nosso ensinamento hoje na escola bíblica. Não se esqueça de apresentar o texto do dia, assim como a síntese. Lembre-se também que a sua lição possui 3 objetivos específicos e não deixe de apresentar para os seus alunos os 3 pontos da lição, porque esses 3 pontos da lição vão dividir a sua ministração na Escola Bíblica Dominical e o seu aluno vai ficar esperando ponto a ponto. E isso é bom até mesmo para que você possa ministrar todos os tópicos da lição que nós estamos utilizando nesse segundo trimestre da CPAD. E eu acredito que você vai ser usado por Deus em nome do Senhor Jesus. Depois de Paulo ter escrevido boa parte da primeira epístola à igreja de Tessalônica, apresentando a sua gratidão a Deus, o seu louvor pelo fato daqueles irmãos terem permanecido firmes com Cristo, agora ele passa a trazer orientações para aqueles novos convertidos que estavam recebendo essa mensagem a respeito de uma verdadeira vida cristã. E é dentro disso que nós vamos tratar hoje na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos compreender a importância de viver uma vida santa à luz dessa primeira carta à igreja de Tessalônica. Paulo escreve essa epístola exatamente com o objetivo de orientar aqueles irmãos a continuarem seguindo a Cristo em nome do Senhor. Para iniciar esses assuntos que Paulo está tratando a respeito de uma vida santa, nós destacamos o capítulo 4, versículo 1 da primeira carta à igreja de Tessalônica, onde Paulo apresenta uma palavra fundamental. Ademais, finalmente, que destaca uma sequência de um novo assunto que Paulo quer tratar com aqueles irmãos, já que a primeira parte da epístola está tratando sobre o seu louvor, a sua gratidão e também pela firmeza daqueles irmãos em Cristo Jesus. E parece aqui que Paulo está orientando aqueles irmãos a permanecerem firmes com o Senhor. E isso é interessante porque Timóteo leva as informações para Paulo e Paulo escreve essa primeira epístola para poder trazer algumas orientações para os irmãos que ainda tinham dúvida na sua caminhada cristã. É claro que nós já destacamos aqui também nas nossas ministrações que aquela igreja era uma igreja jovem que surgiu no meio de uma grande perseguição e floresceu para a glória de Deus. E essa igreja também tinha dúvidas a respeito da vinda do Senhor, do proceder, da caminhada cristã, e é a partir de agora que Paulo passa a orientar aqueles irmãos em Cristo Jesus através da palavra de Deus. E estudar a primeira carta à igreja de Tessalônica é muito importante, especialmente para nós cristãos, porque essa carta traz orientações que são aplicadas também na nossa vida diária, na nossa vida cristã. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto. É muito importante você tomar nota disso para poder apresentar aos seus alunos na Escola Bíblica Dominical. A vida santa que agrada a Deus.
É claro que esse ponto, querido professor, também está dividido em subtópicos e eu vou explicar cada subtópico aqui para que você possa apresentar na escola bíblica dominical da sua igreja. E também lembre-se que você é um instrumento de Deus para poder ministrar essa palavra maravilhosa ao coração dos seus alunos. E o primeiro subtópico da nossa lição, do ponto de número 1, vai tratar sobre o seguinte assunto: um modelo transmitido e compartilhado. É claro que esse modelo aqui é apresentado pelo próprio apóstolo Paulo aos irmãos, que também passa a ser transmitido e compartilhado por aqueles fiéis da igreja de Tessalônica. A preocupação de Paulo era que os irmãos de Tessalônica recebessem um conjunto de orientações bíblicas para que eles pudessem permanecer firmes com essa orientação e também apresentar aos demais que iam adentrando a fé através da pregação do evangelho naquela igreja. E é claro que a gente precisa ter noção que essa carta foi escrita exatamente em um período em que as fórmulas desse mundo, estratégias, também magias, estavam latentes naquela época. E Paulo prega o puro e simples evangelho. E ensina o puro e simples evangelho para os irmãos em Tessalônica, para que eles pudessem ministrar esse puro e simples evangelho que transforma vidas, que alcançou aqueles irmãos, a mais pessoas. Isso é tão interessante que quando nós lemos a epístola, nós descobrimos que aquela igreja se tornou um padrão para toda a região. Padrão por quê? Porque o evangelho deu certo, porque a palavra de Deus foi compartilhada, porque a palavra de Deus foi transmitida. Em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, Paulo escreve para os irmãos da Galácia falando a respeito de algo bem interessante, falando a respeito do verdadeiro evangelho. E o nosso evangelho não precisa de inovações, não precisa de novas técnicas, de novas estratégias. O evangelho ele deve ser transmitido de uma maneira pura e simples, como a palavra de Deus é apresentada. Paulo apresenta isso para os irmãos em Tessalônica. E aqui, querido professor, você precisa ter essa noção de apresentar esse evangelho puro e simples para os seus alunos, para que os seus alunos se tornem também instrumentos da palavra de Deus. Lembre sempre de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto na vida dos seus alunos, porque isso se torna útil para o nosso crescimento cristão. E lembre-se que o evangelho apresenta o amor de Deus. O evangelho, ele não traz uma mensagem complexa. O evangelho não traz uma mensagem complicada. Quando Paulo ministra essa mensagem para os irmãos, ele ministra uma mensagem simples, uma mensagem que traz clareza para o coração daquele que ouve. E é interessante que essa mensagem do evangelho apresenta aos nossos corações que Deus ama a todos de maneira incondicional. E ele também resgata a todos através do seu Filho Jesus Cristo. Vamos então para o segundo subtópico do ponto de número 1 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: vivendo para agradar a Deus. Agora, nós vamos observar a epístola e tentar extrair dela alguns exemplos que nos demonstram como viver para agradar a Deus. E sabendo disso, você deve aplicar na vida dos seus alunos que vão estar te ouvindo na escola bíblica dominical. Também ouça-os, porque isso é importante. O aluno participando na aula também é uma ministração. O objetivo de Paulo com a epístola era lembrar aos irmãos que o evangelho modificava vidas. E é claro que as nossas metas pessoais são importantes, mas Paulo está demonstrando aqui para aqueles irmãos que estavam aceitando a Cristo, que estavam permanecendo na fé, que as metas pessoais não podem ser maiores do que uma vida que agrada a Deus. E ele está lembrando aos irmãos que nós devemos ter esse objetivo: agradar a Deus acima de todas as coisas, agradar a Deus acima dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas metas. E é claro que Paulo orienta isso aos irmãos de uma maneira bem clara e objetiva. Procure demonstrar isso para os seus alunos. Quero lembrar você que esse material também já está disponível aí. É muito fácil, é só você deixar aí o seu e-mail, se você desejar o material em PowerPoint,
ou clicar no link na descrição que já tem o material disponível em Word para você utilizar em sala de aula. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo orienta a Timóteo, seu filho na fé, o mesmo que recebeu a mensagem dos irmãos e os questionamentos dos irmãos que estavam em Tessalônica, e leva-os a Paulo. Paulo orienta ele, anos mais tarde, que era necessário que ele tivesse uma vida santa, uma vida que agradasse a Deus. E nós precisamos lembrar disso em todo o tempo, até nos nossos dias. Nós precisamos ter uma vida santa que agrada a Deus. Por isso, não tenhamos o receio de obedecer a Cristo, de obedecer à voz de Deus, de obedecer à palavra de Deus, porque isso nos ajuda a caminhar com o Senhor diariamente. E a manifestação do reino de Deus nessa terra é apresentada quando nós vivemos Cristo, quando nós vivemos a sua palavra, quando nós procuramos viver a vontade de Deus através da sua mensagem. Procure apresentar isso na sua própria vida. Quando você, como professor da Escola Bíblica Dominical, procura viver o evangelho que você prega, você está sendo um exemplo para aqueles que te ouvem. Paulo está orientando os irmãos a viverem de uma maneira digna, que agrade a Deus em todo o tempo. Nós compreendemos que viver é um privilégio. Agora, viver para Cristo é uma grande oportunidade que Deus nos dá para agradá-lo em todo o tempo. Então, procure viver para o Senhor todos os dias da sua vida. Vamos então para o subtópico de número 3 da nossa lição, do ponto de número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto: vida transbordante, vida em santidade. Esse assunto está falando de algo interessante, a questão de ter uma vida transbordante que agrade a Deus, uma vida santa que exalte ao Senhor. A vida com o Senhor é uma vida que nos traz alegria. A vida com o Senhor é uma vida que nos traz bênçãos, privilégios. Paulo escreve para aqueles irmãos em Tessalônica, lembrando-os dessa importância de ter uma vida que agrade a Deus em todo o tempo. De uma vida que traga alegria para o seu coração, porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa exaltação, porque o Senhor nos transborda dessa paz maravilhosa. E Paulo orienta aqueles irmãos a terem essa vida diante da presença de Deus, uma vida que se torne um exemplo. Você, como professor, pegue isso e aplique na vida dos seus alunos. Uma vida de exemplo na faculdade, no trabalho, na escola, aonde estiverem, para poder compartilhar a palavra de Deus em todo o tempo. Isaías 41:18. A própria Bíblia faz questão de dizer que o Senhor faz dos seus servos em terras secas como rios transbordantes, ou seja, transborda a alegria em seu coração, mesmo em período de seca. Isso significa que o próprio Deus nos faz florescer no deserto. E isso aqui é fantástico, é privilégio para aqueles que estão em Cristo em todo o tempo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8, a própria Bíblia faz questão de dizer que os servos do Senhor, eles são abençoados, que retiram colheitas mesmo em tempos de crise. E o Senhor traz essa alegria para aquele que serve de todo o coração e de toda a alma. Quando você serve a Cristo, você é abençoado para a glória de Deus. Salmos 16:11 diz que a medida da nossa alegria é comparada à fartura, porque a nossa alegria não é humana, mas a nossa alegria é divina, ela vem do próprio Deus. E a vida cristã, ela é uma vida separada para Deus, é uma vida santa, e não há vida cristã contaminada pelo pecado. A própria palavra de Deus nos orienta a respeito disso. Quando nós estamos em Cristo, quando nós vivemos para Cristo, quando nós temos uma vida cristã, nós vivemos em santidade para a glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. Por isso que quando nós vivemos em fé e vivemos em Cristo, a nossa vida se alegra na presença de Deus. Querido professor, não esqueça de apresentar para os seus alunos o pense e o ponto importante. Apresente isso a eles, lê com eles em sala de aula. Vamos então para o ponto de número 2 da nossa lição. Vamos avançar
nesse conhecimento da palavra de Deus através das duas epístolas que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. E o ponto número 2 da nossa lição vai falar sobre o seguinte assunto: o imperativo da pureza sexual. É claro que esse assunto é importante a ser tratado em nossos dias, porque Paulo já tratava com isso há muito tempo atrás. É claro que aonde Paulo passava, ele estabelecia uma igreja. A exemplo da cidade de Corinto. Na cidade de Corinto, existia um templo à deusa Afrodite que consagrava mulheres à prostituição. Existia também um grande monumento ao deus Apolo que consagrava os homens ao homossexualismo. Agora, quando Paulo escreve aos irmãos que estão em Tessalônica, Tessalônica é a capital da Macedônia. E naquela época, a cidade era uma cidade bem desenvolvida, já existia mais de 200 mil habitantes. E é claro que a cidade de Tessalônica também era uma cidade banhada pela idolatria e fazia parte dos cultos pagãos é a questão de impureza sexual. Agora Paulo entra nesse assunto, toca nesses detalhes para orientar aqueles irmãos em Cristo a permanecerem puros sexualmente também para a glória de Deus. E é claro que agora nós vamos tratar sobre isso, dividindo os subtópicos do ponto número 2. Fique atento para poder aplicar isso na vida dos seus alunos, na sua ministração. O primeiro subtópico do ponto número 2 fala sobre a santificação como a vontade de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 8 e 9, nos ensina algo importantíssimo. Nós não fomos chamados para a vontade de Deus para vivermos em uma vida de pecado, uma vida que agrade a nossa carne e a nossa própria vontade. Aqueles que são guiados pelos valores decadentes desse mundo, pelos valores pecaminosos, não conseguem permanecer na presença de Deus. E Paulo escreve para aqueles irmãos exatamente para cuidar da vida espiritual deles. Você, como professor da Escola Bíblica Dominical, da classe dos jovens, tem um público jovem cristão e deve se preocupar em cuidar desses jovens, orientando-os sexualmente, orientando-os também a respeito da pureza sexual, que é muito importante, especialmente nessa fase da vida. E quando aceitamos a Cristo, nós percebemos que a nossa vida passa a ter uma visão espiritual. João Calvino, certa feita, comentou há muito tempo atrás que todo ser humano possui duas sementes, a semente divina e a semente também religiosa. É interessante que quando nós passamos a compreender sobre isso, nós entendemos que todo ser humano também possui esse lado que busca, que atrai o seu coração a buscar pela divindade, que atrai o seu coração a buscar pela religião. E é claro que nós estamos orientando a você, como professor da Escola Bíblica Dominical, a orientar os seus alunos a buscarem pela presença de Deus, a estarem firmes na igreja, a estarem servindo ao Senhor à luz da palavra e sendo orientados pela palavra de Deus. E quando nós crescemos em Cristo e permanecemos no Senhor, nós guiamos as nossas vidas em todos os aspectos diante da presença de Deus à luz da sua palavra. E uma vez que nós somos chamados pelo Senhor e fomos comprados por Cristo, nós somos chamados para a sua santificação. É claro que santificação não é somente vida religiosa, não é a maneira de vestir, não é essa questão de práticas religiosas estabelecidas por determinadas denominações, não é isso. Quando eu falo de santificação, eu estou falando de pureza na alma, pureza também em seu coração, pureza também em seu sentimentos, em seus pensamentos, até mesmo porque a partir disso nós compreendemos a importância de consagrar as nossas vidas, o nosso corpo a Cristo para a glória de Deus. O segundo subtópico do ponto número 2 vai falar exatamente sobre isso, sobre a santificação apresentada ou exigida para os solteiros e casados. Qual é a santificação que é trabalhada para os jovens solteiros e para aqueles que são casados? Como podemos tratar sobre isso e como Paulo desenvolveu esse assunto à igreja de Tessalônica para aqueles irmãos que estavam recebendo a mensagem? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5, leia esse texto com seus alunos.
Paulo orienta aos irmãos da igreja a respeito da pureza sexual. E quando você observar especialmente o versículo 4, você vai descobrir que o apóstolo Paulo está trazendo uma orientação a respeito da questão sexual, a respeito também desse assunto que é importante para nós em nossos dias. Traz aqui uma orientação para os nossos filhos e também para a nossa vida cotidiana, reconhecendo que a sexualidade é um componente sagrado da vida também do cristão, que envolve o ser humano e tudo que ele é. E não há nada profano em se relacionar sexualmente estando casado. O pecado acontece quando a pessoa se relaciona sexualmente não estando ainda casada. E isso Paulo está orientando aos irmãos da igreja de Tessalônica. Quando há uma relação sexual fora do casamento, isso é pecado de acordo com a palavra de Deus. Nós nos afastamos do Senhor, nós quebramos uma aliança. Mas quando realizamos a prática sexual dentro de um casamento, estamos debaixo da bênção. E isso é importante para o relacionamento entre o casal e para o crescimento da sua amizade e também da sua vida espiritual em Cristo. Então lembre-se que o seu corpo também é templo do Espírito Santo. Paulo escreve isso aos irmãos em Corinto. E nós não podemos profanar o nosso templo, porque o nosso templo pertence ao Senhor. E é muito importante compreender isso, estar debaixo da bênção, ter uma vida sexual pura, mas dentro de um casamento que agrade a Deus. E o terceiro subtópico do ponto número 2 vai tratar sobre o seguinte assunto: vivendo um nível diferente de espiritualidade. Se de fato a nossa vida espiritual ou a nossa espiritualidade é viva, nós também precisamos ter noção que a nossa vida espiritual ela é padronizada por um padrão moral diferente desse mundo. O nosso padrão moral, padrão ético, é apresentado à luz da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, esse é o padrão que Paulo dá aos irmãos que estão em Tessalônica. O padrão de Cristo, o padrão da palavra. Aqueles que estão cegos por esse mundo não compreendem o padrão da palavra de Deus, não compreendem a mensagem do Evangelho, não compreendem a importância desses padrões morais éticos. E nós, como cristãos, precisamos viver isso para a glória de Deus. Não se esqueça de apresentar o pense, querido professor, e o ponto importante desse ponto de número 2. Vai ser muito legal você apresentar isso para os seus alunos. Vamos então para o último ponto da nossa lição, o ponto de número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto: santificação como toda maneira de viver. É claro que esse assunto é uma maneira prática para os nossos dias. E esse assunto também está dividido em alguns subtópicos que vamos desenvolver com vocês. Primeiro subtópico, negócios honestos. Paulo está orientando os irmãos a serem exemplos. E quando se fala sobre negócios honestos, nós estamos aprendendo a respeito de uma vida cristã na prática. Santidade, queridos irmãos, não se refere apenas a uma prática religiosa. Santidade não se refere apenas a uma prática de culto, mas santidade se refere também à prática diária do ser humano. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6, devemos ser santos e honestos em nossos negócios. Aquele que é santo também produz esse fruto da honestidade naquilo que faz. É aqui que o cristão precisa ter noção dessa vida prática e santa. Comprar e pagar, não dever a ninguém, ser honesto. E esse assunto Paulo toca com os irmãos e nós precisamos tocar sobre esse assunto em nossos dias. Precisamos velar pela prática santa do cristão. Mesmo que em nosso país a prática da corrupção seja comum para muitas pessoas, nós como cristãos devemos ser padrão de Deus, devemos ser honestos. Quando você recebe um troco a mais e percebe aquilo e devolve, você está sendo santo, sendo exemplo. Quando você compra e paga, você está sendo honesto para a glória de Deus. Nós devemos ser íntegros, devemos também apresentar os nossos padrões para a sociedade, padrões
íntegros e legítimos, que são apresentados à luz da palavra de Deus. E é claro que isso nos orienta a crescer em Cristo. Paulo orienta aqueles irmãos em Tessalônica exatamente a isso, a serem exemplos, luzeiros, espelhos para aquela sociedade. Vamos agora para o subtópico de número 2, do ponto de número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto: relacionamentos sadios. A santidade também reflete em nossos relacionamentos. Não existe santidade que venha produzir violência ou discórdia com alguém. A santidade produz paz, uma verdadeira amizade. Como alguém pode se declarar ter nascido de novo e ser responsável por pôr o fim em seu casamento, ou pela promoção de inimizade entre as pessoas? Isso não é prática para o cristão. Deus nos chamou para relacionamentos maduros e relacionamentos constantes para a glória de Deus. E Paulo anuncia aos irmãos que o Senhor é o vingador daquele injustiçado. Ele apresenta que o cristão deve ser um exemplo em seus relacionamentos. E nosso objetivo é permanecer firmes com o Senhor também em nossos relacionamentos que são construídos para a glória de Deus. É aqui que o cristão deve ter essa noção. O próprio apóstolo Paulo ensina que o Senhor é aquele que é a justiça daquele que é injustiçado. O Senhor é quem cuida de nós. E é muito importante apresentarmos isso para os nossos alunos, especialmente na classe de jovens. Você tem muitas pessoas aí que ainda vão se casar. Lembre-se disso. Lembre-se de ensinar aos seus alunos a respeito dessa firmeza de relacionamento, de não ser mais um número que vem aumentar o número de divórcios em nosso país e no meio do povo de Deus. Seja um exemplo e apresente isso para os seus alunos, para que eles possam ser exemplos para a glória de Deus. E lembre-se que os relacionamentos são construídos de forma edificante, de forma eficaz, de forma sadia, de forma santa, que agrade a Deus. E o último subtópico da nossa lição, do ponto número 3, trata sobre o seguinte assunto: santificação como a experiência de viver no Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em nossas vidas nos torna progressivamente santos em Cristo. Em João capítulo 17, versículo 19, nos ensina que nós somos chamados para a santificação em Cristo Jesus. O fato do mundo estabelecer relacionamentos fraudulentos, relacionamentos hipócritas, é uma demonstração que o mundo ainda não tem essa experiência com Cristo. Mas a própria palavra de Deus nos ensina que nós temos essa experiência com o Senhor porque o Espírito Santo é dado a nós, nós que nascemos de novo. Ao tratarmos com as pessoas em amor, em consideração, em responsabilidade e em respeito, nós estamos também tratando com as pessoas da maneira que Deus quer e da maneira que Deus deseja para o nosso coração, sendo santos para a glória de Deus. E quando adoramos a Deus de todo o coração, de toda a alma, para a glória do Senhor. Não se esqueça de apresentar o pense e o ponto importante do ponto de número 3. Querido professor, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Quero lembrar que o material está disponível aí no link na descrição. É só clicar, baixar automaticamente. Deixa aí o seu comentário, viu? Diga quem você é. Eu gosto muito de ler os comentários. Que Deus em Cristo possa abençoar você. Gente, compartilha aí nas redes sociais, compartilha nos grupos de Escola Bíblica Dominical. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui comentando mais uma lição. Olha, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e um beijo no seu coração. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.